Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? Eu bati até palmas junto. Eu vi os comentários dos meus últimos vídeos, nem todos os comentários eu respondo. Às vezes eu fico lendo, só lendo mesmo. A gente passa bastante tempo lendo. E aí eu vi que vocês mandaram algumas sugestões, e uma das sugestões que me chamou a atenção foi como eu superei a dependência emocional. E isso, gente, é um assunto muito legal. Eu acho que não é só na questão desse relacionamento, mas de todos. Eu não tô dizendo assim que isso não pode acontecer de novo, porque infelizmente, mesmo que a gente faça terapia, que a gente se cuide, que a gente até supere os traumas, a gente pode entrar numa outra relação e não perceber alguns sinais, ou ver os sinais e não dar tanta atenção, e depois, quando for tarde demais, perceber que tá numa dependência emocional. A gente não... Eu queria deixar bem claro, você pode estar casada há 10 anos, você não sabe se amanhã o seu marido ou sua mulher, de surpresa, te trai, entendeu? Porque não é você conhecendo a pessoa, mas eu conheço, é uma pessoa boa. Independente, a pessoa pode cometer erros, enfim, e você pagar por esses erros. E se eu convivesse 20 anos com uma pessoa, eu não sei o que tá dentro dela. Quantas vezes a gente vê casamento que o marido tem uma amante há 2, 3 anos e a mulher não sabia? Você tem duas opções. Se você conseguir, porque é muito difícil, e algumas pessoas nos comentários estão falando assim, ficou porque quis, não sei o que. É muito difícil sair, porque você já está dependendo de que aquilo volte a ser bom. Mas você é fraca, você é isso, você é aquilo. Você fica no processo. Você fica diferente. Eu sempre fui muito racional. Eu nunca fiquei em relacionamento que não maltratava. Eu nunca fiquei perto de uma pessoa ou namorei pessoas que não prestavam nitidamente. Por exemplo, não sou de gostar de caras que bebem muito, que pegam várias, que tem aquela fama de bonzão, o cara que é ricão, que tem carrão. Eu nunca fui essa pessoa. Então, tipo assim, pra mim, esse não era um ponto. Eu gosto de pessoas que são mais inteligentes, mais focadas em trabalho, estudo, que gostam muito de mim, que me tratam bem. Sempre fui nesse perfil. E a pessoa demonstrar ser esse perfil e não ser, não cabe a mim descobrir se é verdade ou se é mentira. Você descobre se é verdade ou se é mentira convivendo. Então, acho que isso que é muito importante. Você ficou dependente de uma pessoa que você achava que era boa pra você, tá aí um ponto, a culpa não é sua, você tava tentando fazer dar certo, você tava ali tentando se envolver, se relacionar, e todo relacionamento é uma tentativa. Tanto o casamento é uma tentativa de fazer dar certo, mas os dois têm que trabalhar nisso, quanto o relacionamento de namoro, de conhecer alguém. Então, quando a outra pessoa, que você não sabe, que é louca, começa a fazer coisas que você vai ter uma dependência emocional, que você vai se sentir mal, enfim, isso já não cabe mais a você, você já perdeu ali, você já perdeu, entendeu? O controle, você já tá dirigindo um carro, meu filho, sem freio, você só vai. E você não sabe onde vai parar, ou em algum momento para. Você se lascando muito, ou você consegue parar e conseguir se sair, tava bem na cabeça e saiu. Então, quando eu saí da relação, eu já não tinha mais controle sobre mim. Eu não era a mesma pessoa que eu entrei, eu não era a pessoa que estava durante a relação, era uma pessoa extremamente diferente e muito ruim. Psicologicamente falando, com a ideia do que era eu e o que não era. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia quem eu era, gente. Eu saí 10 quilos mais magra, isso vocês já sabem. Eu saí me vestindo de uma forma muito diferente do que eu me vestia, porque eu gosto de roupas curtas, apertadas. Na verdade, curtas eu não gosto tanto, mas apertadas eu sempre gostei. Sempre gostei de roupa apertada, gente, acho que sempre me valorizou. Depois que eu engordei um pouco, nem tão valoriza assim, tem que tomar cuidado, porque acaba, né, dependendo da roupa que coloca, fica vulgar. Mas quando eu era magrinha, era uma coisa que eu achava bem delicado, enfim. Eu saí usando roupas que eu não usava, então eu tinha uma coleção de roupas que hoje eu nem encosto nelas. Gosto, até musical, não era o meu. Lugares. Eu não ia nos meus lugares, eu ia em lugares que não eram os meus lugares. Me afastei da igreja. Ponto, sim, que aconteceu dentro do relacionamento mesmo. Como ele não aprovava a minha igreja, a gente não ia na minha. Eu não ia, porque quando eu tava aqui não dava tempo, aí eu ia uma vez ou outra a cada 2 meses, e era aquela coisa, tipo, uma vez no mês eu ia na igreja. Me afastei da igreja. Mas você não pode se afastar. Eu não me afastei de Deus, gente. Eu conversava com Deus o tempo todo. Eu orava muito. Eu lia minha Bíblia. Eu postava até no Instagram que tava lendo a Bíblia e tal. E eu orava muito. E eu falava muito com Deus. Deus, o que tá acontecendo aqui? Abre meus olhos, me ajuda. Eu falava muito com Deus. Isso é um ponto que, tipo assim, eu estava cega. Que Deus estava falando, eu não tinha dúvida. E aí, até nos vídeos eu falei que em algum momento eu parei de falar com Deus sobre o assunto porque eu já sabia a resposta.
E aí eu falei assim, Deus estava tocando, tipo, demais, gente, grandemente, que não era ele. E eu não queria saber essa resposta. Minha família falava, Bárbara, termina, sai. E eu não. Gente, a ponto de eu brigar com a minha mãe, eu briguei com a minha irmã por causa de coisas que tinham acontecido, enfim. Aí, gente, eu saí e comecei a ser uma Bárbara que eu não era. E como eu falei naquele vídeo também, tem coisas que a gente passa para aprender. Não gostaria de ter aprendido absolutamente nada com a situação. Eu preferiria 1000 vezes estar burra, tá? Adoraria ter aquela ignorância. Nossa, o que acontece no relacionamento abusivo? Nem sei. Nunca nem vi. Porque a gente sai mais madura, a gente sai mais inteligente, a gente sai... mas eu preferiria não ter feito. Pra que ser inteligente se eu sou bonita? Brincadeira, tá, gente? A primeira coisa que eu precisava fazer era me encontrar. Então, eu era uma pessoa que estava indo pra festas, porque eu tinha sido incluída nesse universo, festas, isso, bagunça. Não preciso mentir isso pra vocês, eu nunca bebi mesmo. Eu sempre experimentei uma bebida ou outra, eu pensava, experimentei que beber ser bom. Eu não gostava nem de fazer isso porque eu realmente não gosto do gosto. Não é porque, minha religião não permite. Mas é porque, tipo assim, se eu beber eu vou ficar viciada. É porque eu não gostava mesmo do gosto, gente. Eu não gosto. Então eu não bebia, não era minha vontade de beber, mas eu comecei a sair muito porque eu pensava assim, eu tenho que tá me animando, eu não posso ficar pra baixo, eu não posso ficar triste. Então eu comecei a sair, gente, sair de uma forma assim, todas as festas que tinha na cidade, eu tava. E eu arrumei uma amiga lá na época que eu fiquei solteira, que eu costumo falar que a nossa amizade é uma amizade de carnaval, porque eu nunca tinha ido numa festa de carnaval. E teve uma na minha cidade, que era uma festa, um evento fechado, não era uma festa de rua nem nada disso, mas era tipo, não sei o que, folia. E eu fui pela primeira vez na minha vida. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu nunca teria ido. Aquela pessoa que estava lá, naquele lugar, naquele tempo, não era eu. Não, e olha o absurdo disso, que você saiu tão mal de um lugar, de uma relação, de um momento, que você não sabia mais quem você era. Além de não ter brilho nenhum, porque eu olho para aquelas fotos e falo assim, gente, como faltou brilho. Eu era feia, eu era, sei lá, eu olho pra mim até hoje, naquelas fotos, eu falo assim, gente, eu me sentia feia, mas não, eu sinto feia. Não é nem na questão física, eu sentia feia. E isso é muito real. Até vou colocar alguma foto aqui pra vocês verem. Era que aquilo não era eu, gente. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Tá amarrado. O meu rolê preferido é sair pra um lugar que eu possa comer e posso ver gente bonita. E se tiver música ao vivo, que eu amo música em todas as questões, assim, vai ter pagode, me chamou pra ir, gente, se tiver um pagodinho, eu vou poder tomar meu refrigerante, eu vou. Mas não é uma coisa que faz parte de todos os meus fins de semana. Uma vez a semana vou sair com uma amiga minha, a gente vai num café, aí numa sexta-feira de noite quer sair pra um barzinho tomar um refri? Vamos, tem uma porção, não sei o que, vamos. Fulano que é nosso amigo vai estar lá, vamos, passa, cumprimenta, enfim. Esse rolezinho que é tranquilo, chega às 11 horas, 11h30, eu já tô em casa. Mas era um excesso muito grande de estar o tempo todo em festa, talvez para eu não pensar. E quando eu tava em casa, eu tava mal. Então eu sempre tava saindo com um excesso muito grande. E eu conhecia muita gente. Minha cabeça era, será que eu vou viver um amor de verdade? Será que em algum momento eu vou me apaixonar de novo? Isso durou uns 2, 3 meses, tá? Eu tava estudando, porque apesar de eu não querer, eu estava. Entrei pra faculdade, passei pra entrar em criminologia. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E ali eu percebi que eu precisava entender a faculdade, entender os meus horários de estudo, as minhas matérias, e focar um pouco mais. Foi nessa época também que eu conheci aquele rapaz que eu falei pra vocês. Da faculdade, centrei um pouco mais, precisei voltar a estudar, precisei entender as coisas da faculdade. Tinha conhecido esse rapaz, que era um rapaz muito gente boa, e ele era muito organizado com as coisas dele, gente. Não era um menino de bagunça, não bebia, não fumava, não saía, não gostava de festa. E é agora que, apesar de o vídeo já ter 2 horas de vídeo, daqui pra frente que é o que importa. Eu fui procurar coisas que eu gostava de fazer. Então eu entrei em várias aulas diferentes. Eu comecei a aprender órgão, um instrumento. Só que eu fiquei 1 mês na aula, 2. Eu fui fazer Krav Maga, uma luta de defesa pessoal. Eu fiquei também mais ou menos 1 mês, 2. Tudo isso sim é aprendizado. Isso sim, você ir para uma aula de Krav Maga, você ir para uma aula de algum instrumento que você goste, você ir para uma cafeteria que você nunca tinha ido e fazer uma caminhada no parque que você não estava acostumado a fazer. Isso sim pra mim é aprender alguma coisa. Sofrer pra mim não é aprender nada, isso daí é
Então eu me baseei no ponto de vamos fazer coisas que eu sempre quis fazer. Então eu saía muito sozinha e eu lembro, gente, de vários dias diferentes eu parar naquela árvore que eu já comentei com vocês que eu tenho a minha árvore, a árvore amiga é o nome dela, e chorar. E eu ia lá, tinha tido um dia bom, um dia tranquilo, mas eu chorava. Porque na minha cabeça faltava algo que eu tinha perdido. Podia ser, tá? Eu vou comentar aqui, podia ser Deus, podia ser a minha autoestima, podia ser a minha saúde mental, podia ser até a pessoa mesmo, tinha alguma coisa, tinha perdido alguma coisa, ou tudo, né? Enfim. Mas aí eu comecei a me concentrar um pouco mais em ir pra igreja e ter o meu momento com Deus, então eu ia pra igreja com mais frequência. Então em algum dado momento eu sabia que Deus gostava de mim, que Deus queria me ajudar. Então não era uma luta contra eu e Deus, então eu sabia que eu tinha Deus e agora eu precisava saber quem era eu. Eu comecei a ir pra café. Sempre gostei de ir pra café, mas eu voltei a ir. Então eu ia, passava meu tempo, às vezes era meio estranho. Eu ia pro café e estudava também, porque na época eu precisava estudar. Eu lembro que eu estudava, gente, chorando, assim, chorava em cima dos livros, mas estava estudando. E eu percebia que quanto mais eu estudava, menos tempo eu tinha pra pensar, né? Então eu estudava muito, eu passava 2, 3, 4 horas por dia estudando. Então eu fui me focando de novo no que eu gostava. Eu quero estudar, eu gosto de estudar, apesar, né? Eu acho que vocês devem ter percebido, mas eu gosto de estudar. E aí eu comecei na academia mesmo, tipo academia física, porque hoje eu vou na academia do meu prédio, mas comecei na academia. Com o tempo eu fui me distanciando das amizades, porque infelizmente elas vieram em momentos de bagunça mesmo. E a gente foi tomando caminhos diferentes. Uma começou a namorar, a outra foi uma amiga ruim pra mim, a outra era uma pessoa ruim pra ela mesma, por isso eu me afastei. A outra só não tinha muito a ver com a minha vida, com a minha rotina, minha nova vida, minha nova rotina, a Bárbara é de volta. E eu acabei me afastando também. Então, eu sou uma pessoa solitária, sempre fui, e isso não era um problema pra eu estar triste, gente. Eu amava ficar sozinha. Mas é que eu tinha que me encontrar de novo. Fui ter outras experiências, né? Tipo, viajei sozinha mais de uma vez. E essa rotina que eu queria ter era uma rotina de ir pra academia, de ter algum lugar pra ir que eu gostasse, de ter os meus estudos indo bem, porque no primeiro ano eu tirei as minhas melhores notas na faculdade. O que eu posso dizer pra vocês, na minha questão, porque é a minha história, eu fui fazer coisas que eu gostava. Cara, às vezes pensa em focar numa coisa. Se você gosta de atividade física, foca num esporte que você goste, foca num treino, pega livro bem legal, vai pra lugar legal de ler um livro, vai pra um café. A minha rotina é muito tranquila, né? Mas nesse sentido, assim, se você trabalha, se você estuda, se você tem um monte de coisa pra fazer, você não tem essa rotina, tipo, mas eu vou cuidar de mim. Porque eu tenho, graças a Deus eu tenho essa rotina. Privilégio total, eu entendo isso. Mas se você trabalha, acorda um pouco mais cedo, vai, caminha meia hora, sabe? Toma um solzinho de manhã, uma caminhadinha, volta pra casa, toma banho e vai trabalhar. Na hora do seu almoço, ao invés de você ficar lá aquela 1 hora, não sei o que você faz na sua 1 hora de almoço, mas procura por um podcast pra você assistir. Eu coloco o meu podcast em 1.25, aí vai um pouquinho mais rápido. Sempre assisto um podcast, posso estar fazendo um vídeo dando indicações específicas de coisas pra vocês colocarem, mas assisto alguma aula, algum podcast. Então, use um pouquinho do meu almoço. Em algum momento do seu dia, use pra ser fútil mesmo, sabe? Eu já quero ver meme. Perde lá meia hora assistindo, não tem problema. Não se culpe se você não conseguir fazer isso. Mas sabe, tipo, cuida um pouquinho do corpo, cuida um pouquinho da mente. Trabalha, faz as coisas, volta pra casa e descansa. Sabe? Eu acho que é basicamente isso que a gente precisa fazer. E se você estuda, lembra que de noite vai chegar em casa, precisa estar com uma cabeça boa pra estudar. Então talvez lá a caminhada que você fez de manhã, ou o treino que você fez de manhã, ou no seu horário de almoço que você conseguiu ali assistir um podcast motivacional, sabe? Essas coisas, à noite vai refletir pra você conseguir ir estudar, enfim. Então pra mim basicamente é isso. Eu sou privilegiada de ter um tempo que é mais meu. Às vezes é ruim porque você fica algum tempo à toa. Quando eu não tô trabalhando, eu acabo ficando um pouco à toa. Aí eu saio pra um café, faço uma caminhada, enfim. Inclusive eu tenho ido muitas palestras na OAB, porque eu gosto muito dessa área, né, do direito. E lá tem várias palestras. Inclusive eu fui numa de feminicídio ontem. Gostei muito. Então, assim, procure coisas pra fazer que às vezes é até de graça, sabe? Que pode agregar em alguma coisa. Existem cursos de graça. Ai, Bárbara, eu não tô podendo, tem curso de graça. Ai, Bárbara, eu queria fazer academia. Treina, sabe, ao ar livre. Na minha cidade mesmo, eles têm um lugar que dá pra treinar ao ar livre. Corre, porque correr faz muito bem pro corpo. Treina em casa, com um treininho que eu já falei pra vocês algumas vezes. Tem treino pra fazer em casa. Então, cuida um pouquinho do que você pode. Se você não tem condição financeira de fazer uma coisa que vai te dar um resultado mega master, comece com o que você tem,
que uma hora você vai conseguir. Se te falta um trabalho, eu entreguei muito currículo porque eu queria ter um trabalho fixo, eu acabei trabalhando até no marketing ali por 2 meses numa loja, 3 meses na verdade. E deixa assim, faz seu currículo, envia para os lugares, se esforça para arrumar um trabalho bacana, que seja de meio período, que seja um período completo, às vezes um trabalho um pouco mais, menos, né, tipo, inferior ao que você estava procurando, mas começa, e aí você junta seu dinheirinho para você fazer mais alguma coisa por você. Então, ir buscando algo que vai te motivar a acordar e fazer algo. Porque no início você vai pensar assim, eu preciso disso, vou trabalhar triste, vou treinar triste, vou fazer isso. Mas em algum momento você pode fazer com que a sua rotina se torne algo que você goste de viver. Independente se ela é extraordinária ou não, porque a minha rotina não é extraordinária e eu amo a minha rotina. Amo acordar de manhã, fazer minhas coisinhas, fazer meu café da manhã, fazer meu treino, meu devocional, pegar um solzinho. Isso dá pra fazer na parte da manhã. Eu gosto muito de assistir documentário, que também faz parte das minhas pesquisas sobre casos. Então, assim, eu consigo fazer essas coisas que eu gosto. E elas são coisas tão comuns, né, da rotina de todo mundo. Então, ter essa noção de que a sua rotina não precisa ser extraordinária. Você não precisa estar sempre viajando, você não precisa estar sempre gastando. Porque a internet mostra muito isso, né? A gente precisa estar vivendo coisa muito boa pra que os outros vejam o que a gente tá vivendo. Cara, se você se preocupar em você viver e você tá feliz com o que você tá vivendo, já é meio caminho andado. Esse vídeo teve 5 horas. Eu vou parar ele só por causa disso, porque tinha muitas coisas pra falar. Eu falo muito, né? Deixa pra uma próxima oportunidade. Inclusive, se vocês quiserem alguma coisa específica, deixa nos comentários que eu volto pra falar de coisas legais com vocês, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês entenderem como eu saí. Ele, como eu falei no começo, ele não é uma receita que vai dar certo com todo mundo, mas pra maioria das pessoas dá. Que é quando você foca em você mesmo, em conhecer você, em fazer por você. Isso inclui cuidados físicos mesmo, tipo, vou arrumar cabelo, fazer a unha, vou pôr, sei lá, limpeza de pele. Esses cuidados também valem muito. Você tem que, sabe, eu falava muito isso, coloca um acessório de prata, de ouro, sei lá, dourado, coloca seus biju, arruma um penteado no cabelo, bota uma roupa bonita. Sabe aquela roupa bonita que tá guardada? Usa ela. Mas eu gosto muito de fazer spa day, gente, tem dias que eu simplesmente faço um spa day. Boto minha água quente e faço o meu pé, que eu que faço meu pé. E aí, gente, eu faço ali meu momento, depois tem outro dia do mês que eu vou fazer minha unha da mão, faço cabelo. Olha, meu cabelo tá arrumado porque ontem eu fui numa palestra, hoje eu nem arrumei. Ele já tá bonito porque ontem eu arrumei ele pra ir na palestra, então hoje eu já acordei maravilhosa, tá entendendo? Então, às vezes arrumar o seu cabelo em casa mesmo, enfim, fazer seu skincare, isso também vai ajudar a você entender que você é a pessoa que você precisa cuidar. Tanto da saúde mental, da física, enfim, da beleza, tudo é você tem que cuidar. Que se algum dia chegar uma bênção dessa na sua vida, de um cara legal aparecer, você vai viver com ele. Porque a gente tá falando de solitude, de se amar, de se cuidar, mas a gente pode e deve querer um relacionamento bom. Não se descuida porque um desgraçado desse foi lá e acabou com você. Não se descuida. Vai demorar um pouquinho, entenda isso. Mas você tem que ter uma vida agradável e motivacional pra você. É por esse motivo que eu vou acordar, nem que seja todos os dias eu vou acordar 5 horas da manhã porque eu quero treinar e ter um corpão. Você vai acordar? Mas eu tô cansada. Você vai acordar. Porque em algum momento que ele vai virar rotina, você vai acordar naturalmente, mesmo sem querer, e você vai ir. Então pense muito nisso, tá? É isso, gente, senão eu falo pra sempre, vocês sabem disso. Qualquer dúvida eu vou começar a responder os comentários desse vídeo sobre isso, porque os outros comentários eu acho que eu deixei a desejar sem responder, porque eu tava só lendo. Mas é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pergunta hoje, você vê o jeito que eu vou responder. Eu vou até fazer questão de responder isso pra vocês. Se você me pergunta hoje quem eu sou a Bárbara, de quase 32 anos, que eu faço 32 em setembro. Eu sou estudante de criminologia, eu sou pesquisadora de casos criminais, eu sou uma pessoa super focada na minha rotina, eu tenho a minha vida, eu treino, eu gosto de cuidar da minha alimentação, apesar de comer várias besteiras, gosto muito de passear, eu gosto de sair, eu gosto de ver gente, eu amo música e cinema, mas eu amo ver palestra, amo ir em teatro pra ver show de stand-up, eu gosto muito de comédia, uma das minhas coisas preferidas é sair pra ir em café, gosto de ver gente bonita, então eu sempre vou num barzinho, numa coisa pra comer uma porção, meu refrigerante. Eu não bebo álcool, nunca gostei, eu nunca fumei, não gosto dessas coisas também. Eu sou uma pessoa que eu sou cristã protestante e eu faço questão de que os meus princípios que eu passo aqui, eles estejam na minha vida. Isso independente de roupa, de aparência, de isso, daquilo.
eu tenho a minha única certeza do que Deus sabe de mim. O que os outros estão pensando é sobre os outros, não é sobre mim. Eu também hoje tenho noção de que todo mundo tem uma visão de mim diferente. Tem gente que me acha super forte, que passei por um relacionamento abusivo e tô bem. Tem gente que acha que eu fui super fraca, entrei num relacionamento abusivo e me ferrei. Mas também, gente, eu sei quem eu sou. Quem passa por tudo que passou, independente das coisas boas ou ruins, sabe quem é. Qual foi difícil pra mim chegar na minha faculdade hoje dizer que ano que vem eu tô formada, que ano que vem eu sou criminóloga? Ou quem sabe qual foi a minha luta nessa questão dos estudos, que eu sempre disse que acontece pra vocês e esqueci. Mas esse é o próximo vídeo, prometo. Ninguém sabe os meus problemas psicológicos, as minhas inseguranças, além das que eu conto aqui, né? Então, assim, eu sei. Então, isso faz parte de uma formação que vai acontecendo. Todo dia a gente muda, todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente descobre algo que a gente gosta mais, enfim. Então, eu faço parte de uma construção que só eu tô vivendo, que todos os dias só eu tô olhando. Então, eu quero ter sobre mim uma visão de entender os meus erros, de entender os meus defeitos, de conseguir, né, aceitar quem eu sou e também ter muito orgulho de quem eu sou. Porque se em algum momento uma pessoa vem e me critica, e eu ficar achando que aquela pessoa sabe mais de mim, uma pessoa que só conheceu 1 hora da minha vida, ela saber mais de mim do que eu, o quanto errado eu tô. Então hoje ter essa certeza de quem eu sou, naquela época eu não tinha.